O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, mas dentro da mansão isolada nas colinas de Sintra, a escuridão reinava no coração de Miguel. Ele irrompeu pela porta principal, o peso de outra reunião fracassada nos ombros, só para congelar ao som de risadas mudas e uma melodia invisível que ecoava no ar. Ali, no salão de mármore, o seu criado João girava graciosamente com os gêmeos Tomás e Lucas, os seus filhos surdos de 7 anos, cujos olhos brilhavam como estrelas esquecidas, alheios ao mundo que os rejeitava. Naquele instante, Miguel sentiu o chão tremer sob os pés, não de raiva, mas de um ciúme inexplicável por uma alegria que ele mesmo havia perdido há anos. Miguel ficou imóvel, o coração martelando como o sino da basílica de Mafra em dia de festa. João, com os seus cabelos castanhos desgrenhados e o avental amarrotado, movia-se com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade, guiando as mãos pequenas dos meninos em um ritmo imaginário. Tomás, o mais tímido, seguia os passos com hesitação, mas Lucas, sempre o aventureiro, ria sem som, os dedinhos entrelaçados nos de João como se fossem âncoras em um mar de silêncio. A música, um fado melancólico que João cantava baixinho para si mesmo, preenchia o espaço, mas para Miguel, era como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele, o bilionário implacável que construíra um império de vinhos e hotéis de luxo nos vales do Douro, sentia-se de repente um intruso na própria casa. Como ousava aquele homem, contratado apenas para limpar e cozinhar, invadir o santuário da sua família com tal intimidade? Mas o pior não era a dança, era o brilho nos olhos dos seus filhos, um brilho que ele não via desde o dia em que a mãe deles, Sofia, partira para sempre em um acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida. Ele pigarreou, rompendo o encanto como um trovão. João parou abruptamente, os gêmeos virando-se para o pai com expressões mistas de surpresa e deleite. Papá, assinaram eles em uníssono, as mãos voando no ar com a linguagem gestual que Miguel ainda lutava para dominar completamente. João corou, recuando um passo, o sorriso evaporando como névoa matinal. Senhor Almeida, eu só estava. Eles pediram para dançar. Desculpe-se. A voz de João tremia, carregada de uma vulnerabilidade que Miguel não esperava. Ele, que crescera nas ruas de Alfama, filho de um pescador e uma costureira, sempre sonhara em ser bailarino, mas a vida, e a família conservadora, o moldaram em um criado discreto, escondendo o seu amor por homens atrás de sorrisos educados e panelas fumegantes. Miguel o interrompeu com um gesto seco. Não é lugar para isso. Leve-os para a cama. Agora. Os gêmeos, sentindo a tensão no ar como um vento frio do Tejo, baixaram as cabeças e seguiram João escada acima, deixando Miguel sozinho com o eco da sua própria dureza. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas falésias de Sintra, Miguel não dormiu. Ele andava de um lado para o outro na biblioteca, rodeado de livros empoeirados sobre história portuguesa e garrafas de porto envelhecido que ele nem tocava mais. Desde a morte de Sofia, 2 anos antes, a mansão tornara-se uma prisão dourada. Os gêmeos, nascidos surdos devido a uma complicação genética que ninguém previra, eram o seu mundo, mas também a sua ferida aberta. Ele contratara João 6 meses atrás, recomendado por uma agência em Lisboa, porque o homem tinha referências impecáveis e uma paciência infinita com crianças. Mas agora, vendo-o dançar com os seus filhos, Miguel sentia uma pontada de algo perigoso, inveja. Inveja da leveza de João, da forma como ele transformava o silêncio em sinfonia. E, mais profundo ainda, um medo que ele mal admitia, o medo de que o mundo lá fora, com os seus preconceitos enraizados como os azulejos nas paredes de um palácio, engolisse os seus meninos antes que eles pudessem voar. Ao amanhecer, Miguel desceu à cozinha, onde o aroma de pastéis de nata frescos o recebeu como um abraço indesejado. João estava de costas, amassando massa com mãos firmes, os ombros tensos sob a camisa branca. Bom dia, senhor, murmurou ele sem se virar, a voz neutra como o mar em calmaria. Miguel hesitou na porta, observando o modo como os raios de sol dançavam nos cachos do cabelo de João. Ontem. Eu exagerei. Os meninos pareciam felizes. As palavras saíram roucas, como se ele as arrastasse de um poço seco. João virou-se devagar, os olhos castanhos, profundos como o rio Douro em cheia, encontrando os de Miguel. Eles estão sempre felizes quando dançam, senhor. A dança não precisa de som para tocar a alma. Havia uma ousadia ali, sutil, que fez Miguel engolir em seco. Ele assentiu, pegando uma chávena de café, e fugiu para o escritório, onde pilhas de contratos o esperavam como sentinelas impiedosas. Os dias seguintes foram um equilíbrio precário, como caminhar nas muralhas de Óbidos em dia de vento. Miguel mergulhava no trabalho, expandindo o seu império para os mercados de Espanha e França, mas à noite, voltava para casa atormentado por vislumbres, João ensinando os gêmeos a assinar palavras novas, como esperança e liberdade, ou contando histórias de fadas portuguesas com gestos exagerados que faziam as crianças baterem palmas em silêncio.
Miguel começou a reparar em detalhes que antes ignorava, o modo como João mordia o lábio inferior quando concentrado, ou a tatuagem discreta de uma âncora no pulso, símbolo de uma Lisboa que ele amava em segredo. E, inevitavelmente, as conversas surgiram. Uma noite, durante o jantar, bacalhau à brás preparado com maestria por João, Tomás derrubou o garfo, e Lucas riu, assinando Clumsy para o irmão. Miguel, exausto de uma viagem a Porto, explodiu: parem com isso. Sejam normais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pior que qualquer grito. João foi o primeiro a reagir, os olhos flamejando com uma fúria contida. Normais. O que é normal para si, senhor? Um mundo onde eles se sintam culpados por serem quem são. Ele se levantou, as mãos tremendo, e saiu da sala, deixando Miguel com os gêmeos encolhidos. Mais tarde, no jardim iluminado por lanternas de papel, Miguel encontrou João sentado num banco de pedra, olhando para as estrelas sobre a serra. Eu não quis dizer isso, murmurou ele, sentando-se ao lado. Desde que Sofia morreu, eu tenho medo de os perder também. O mundo é cruel com quem é diferente. João virou o rosto, as lágrimas traçando caminhos prateados na pele morena. Eu sei. Cresci ouvindo que o meu amor era pecado. Mas os seus filhos? Eles só querem amar sem medo. Naquela confissão, algo se quebrou em Miguel, uma muralha erguida desde a juventude, quando ele enterrara os seus próprios sussurros de dúvida sobre o seu casamento com Sofia, um amor de conveniência mais que paixão. A partir daí, a casa mudou. Miguel começou a aprender mais sobre a surdez, contratando um intérprete para sessões familiares, e João, cauteloso, abriu-se aos poucos. Eles passeavam pelos jardins de Queluz, onde os gêmeos corriam entre fontes borbulhantes, e Miguel contava histórias da sua infância em Évora, de festas de São João com fogueiras que iluminavam noites inteiras. João compartilhava memórias de Alfama, das ruas estreitas onde o fado nascia de corações partidos, e de um amor juvenil perdido para a rejeição familiar. Eu dançava para esquecer, confessou ele uma tarde, enquanto os meninos brincavam com borboletas. Miguel sentiu um aperto no peito, um desejo de estender a mão e tocar aquela dor, mas recuou, aterrorizado pelo que aquilo significava. Ele era hétero, casado, um pai, ou assim se convencera. Mas nos sonhos, via João dançando não com os gêmeos, mas com ele, em um salão vazio sob o luar de Cascais. O primeiro conflito real explodiu numa visita surpresa da mãe de Miguel, Dona Isabel, uma senhora de Setúbal com a rigidez de um carvalho centenário. Ela chegou de comboio, carregando caixas de doces conventuais, e encontrou João ajudando Lucas a desenhar um mapa do tesouro imaginário. Quem é este rapaz? Perguntou ela, o nariz franzido como se cheirasse azedo. Miguel, apanhado desprevenido, gaguejou: é o João, a nossa ajuda de casa. Mas Dona Isabel não se contentou. Na cozinha, enquanto provava o vinho de Miguel, sussurrou: cuidado, filho. Há boatos na vila sobre ele. Um homem que dança com crianças. E com outros homens. As palavras caíram como veneno, e naquela noite, Miguel confrontou João no quarto dos gêmeos, onde ele ninava Tomás com uma canção sussurrada. É verdade. Você é gay. A pergunta saiu como uma acusação, e João, ferido, assentiu com orgulho ferido. Sim. E isso muda o quê? Eu amo estes meninos como se fossem meus. Miguel recuou, o pânico subindo como a maré em Nazaré. Saia. Amanhã. Mas o amanhecer trouxe arrependimento. Os gêmeos, sentindo a ausência de João na hora do pequeno almoço, choraram em silêncio, os corpinhos tremendo contra o peito de Miguel. João, assinaram eles, repetidamente, os olhos suplicantes. Miguel, com o coração em farrapos, dirigiu-se à modesta pensão em Sintra onde João se abrigara, encontrando-o empacotando as poucas coisas. Fique. Por favor. Eu fui um idiota. Lágrimas escorreram pelo rosto de João, e no abraço que se seguiu, breve, mas elétrico, Miguel sentiu o primeiro vislumbre de verdade. Ele não temia o amor de João pelos filhos, temia o seu próprio, que brotava como uma videira selvagem no Douro. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções contidas, como o vendaval que varre as praias de Ericeira em inverno. Miguel e João orbitavam um ao outro na mansão, trocando olhares carregados de significado não dito, enquanto os gêmeos floresciam sob os cuidados compartilhados. João retomara as lições de dança, agora com a bênção relutante de Miguel, que observava das sombras, fascinado pela forma como os corpos se moviam em harmonia silenciosa. Uma tarde, durante uma saída ao Palácio da Pena, com as suas torres coloridas como um conto de fadas, Lucas tropeçou numa raiz exposta e torceu o tornozelo. João foi o primeiro a reagir, carregando nos braços até o carro, enquanto Tomás corria ao lado, assinando dor e medo. Miguel dirigia em silêncio, o coração apertado,
mas quando chegaram ao hospital em Sintra, foi João quem acalmou o menino com gestos suaves e histórias inventadas sobre príncipes surdos que conquistavam dragões mudos. No quarto de espera, com o cheiro de desinfetante misturado ao perfume de jasmins do jardim exterior, Miguel finalmente cedeu. Obrigado, murmurou ele, a mão pousando no ombro de João por um segundo a mais do que o necessário. O toque enviou um choque através deles, como o primeiro raio de uma tempestade sobre o cabo da roca. João ergueu os olhos, vulnerável. Eu faria qualquer coisa por eles. E por si, se me deixasse. As palavras pairaram no ar, pesadas como o nevoeiro da serra, e Miguel fugiu para o corredor, o peito oprimido por um segredo que ele carregava desde a juventude, um beijo roubado com um amigo de escola em Évora, uma confusão que ele enterrara sob camadas de casamento e sucesso, temendo o julgamento da sociedade portuguesa que ainda sussurrava contra o pecado. De volta à mansão, a tensão cresceu como era nas paredes de azulejos. Dona Isabel, informada por uma criada tagarela, ligou de Setúbal, a voz afiada como faca de ourives. Eu ouvi coisas, Miguel. Esse João. Ele está a corromper os meninos. Expulsa-o antes que o escândalo chegue aos jornais. Miguel desligou o telefone com raiva, mas a semente da dúvida plantou-se. Naquela noite, durante o jantar, uma feijoada rica que João preparara com ervas do jardim, ele observou João rir de uma piada gestual de Tomás, e sentiu uma pontada de ciúme irracional. Não pelos filhos, mas por si mesmo. Conte-me sobre o seu passado, pediu ele abruptamente, quando os gêmeos foram para a cama. João hesitou, servindo mais vinho. Não é uma história feliz, senhor. Cresci em Alfama, com um pai que me batia por ser fraco. O meu primeiro amor foi o marinheiro que partiu para o Brasil e nunca voltou. Desde então, eu escondo-me. Trabalho, cuido, danço sozinho. Miguel sentiu as próprias defesas ruírem. Eu também escondo coisas, confessou ele, a voz baixa. Sofia e eu. Casámo-nos por obrigação familiar. Eu amava-a, mas não como um homem ama uma mulher. Havia dúvidas. O silêncio que se seguiu foi carregado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. João estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Miguel levemente. Dúvidas não são pecados, Miguel. São o começo da verdade. O uso do nome próprio, sem o senhor, foi como uma faísca, e Miguel retirou a mão, aterrorizado, mas já ansiando pelo toque. O ponto de viragem veio numa gala de beneficência em Lisboa, no Hotel Ritz, onde Miguel era o orador principal para uma causa de apoio a crianças deficientes. Ele preparara o discurso com cuidado, falando da surdez como uma linguagem secreta que enriquece o mundo, inspirado nas noites em que João traduzia os sonhos dos gêmeos em gestos poéticos. Mas durante o evento, um antigo sócio de negócios, o Visconde de Aveiro, aproximou-se com um sorriso viprino. Ouvi dizer que tens um criado. Peculiar. Cuidado, Miguel. A alta sociedade não perdoa desvios. As palavras ecoaram como o fado de Amália Rodrigues, melancólicas e cortantes, e Miguel, embriagado pelo champanhe, procurou João nos cantos da sala, ele insistira que viesse como ajudante, mas na verdade, para ter apoio moral. João estava perto da pista de dança, conversando com um grupo de artistas que apoiavam a causa, os olhos iluminados pela conversa animada em linguagem gestual. Miguel aproximou-se, o ciúme queimando como vinho do Porto na garganta. O que fazes aqui? Sibilou ele. João piscou, confuso. Apoiar os meninos, como sempre. E assim. Mas o Visconde, observando de longe, espalhou veneno, sussurros sobre o bilionário e o seu amante de avental. No dia seguinte, os tabloides de coração, aqueles que devoravam escândalos como pastéis de Belém, publicaram uma nota velada, segredos na mansão de Sintra, o que o magnata esconde. O escândalo explodiu como fogos de artifício na noite de Santo António. Amigos de longa data ligavam, questionando, investidores hesitavam em contratos. Dona Isabel apareceu à porta, exigindo explicações, os olhos vermelhos de choro. Tu vais destruir tudo pelo que o teu pai lutou. Miguel, encurralado, virou-se para João na cozinha, onde ele limpava pratos com mãos trêmulas. Isto é culpa tua. Os teus amigos na gala. João empalideceu, as lágrimas caindo no lava-loiça. Culpa minha. Eu só queria ser eu mesmo por uma noite. Vá-se embora, Miguel. Eu não pertenço a este mundo de mentiras. Ele saiu, deixando para trás o avental e um bilhete para os gêmeos, dancem sempre, meus príncipes. O amor não houve preconceitos. Sozinho com a fúria e o vazio, Miguel dirigiu pelas estradas sinuosas até Lisboa, parando em Alfama sob a chuva torrencial. As ruas estreitas, cheias de memórias, pareciam sussurrar os seus segredos. Ele encontrou o bar onde João crescera, um tugúrio com paredes cobertas de azulejos rachados,
e ali, bebendo gin tónico, confrontou o seu reflexo no espelho embaçado. O que queres, Miguel Almeida? Riqueza sem alma. Na manhã seguinte, com ressaca e determinação, ele procurou João numa pensão miserável perto do Tejo, encontrando-o empacotando de novo. Eu errei. Novamente. Mas desta vez, não te deixo ir. Não sei mim. João olhou, o coração partido em pedaços como o mosaico de um chão antigo. E os teus medos? A tua mãe, a sociedade. Miguel pegou-lhe nas mãos, sentindo o tremor mútuo. Que se danem. Eu amo-te, João. Não como criado, não como amigo. Como homem. O beijo que se seguiu foi tímido, sob a luz fraca da janela, mas carregado de anos de silêncios. Eles voltaram à mansão juntos, de mãos dadas no carro, ignorando os olhares curiosos nas ruas de Sintra. Mas a paz era frágil como o vidro de Murano nas feiras de Tavira. Dona Isabel, ao saber da reconciliação pela boca de uma prima fofoqueira, cortou laços, mudando-se para um convento em Tomar e deixando uma carta que rasgava a alma de Miguel: traíste o sangue dos Almeida. Os teus filhos merecem melhor. Os gêmeos, sensíveis como folhas de sobreiro ao vento, notaram a ausência da avó e atenção nos adultos, assinando perguntas que cortavam como facas: por que tristeza? João, sempre o porto seguro, organizou uma festa do silêncio no jardim, com lanternas de papel e desenhos luminosos, onde ensinaram Miguel a dançar sem música, os 4 corpos entrelaçados em um círculo de luz. Naquele momento, sob as estrelas da constelação de Órion, que os portugueses chamam de caçador, Miguel sentiu pela primeira vez o que era uma família verdadeira, tecida não de sangue, mas de corações resilientes. O império de Miguel, no entanto, não perdoava fraquezas. Durante uma cimeira de vinhos em Vila Real, um investidor conservador, o conde de Reguengos, retirou-se de um acordo milionário ao saber dos rumores. Não posso associar-me a isso, disse ele por telefone, a voz gotejando de desdém. Miguel, furioso, cancelou reuniões e voou de volta a Sintra, encontrando João na praia de Adraga, onde as ondas atlânticas lambiam as rochas como segredos antigos. Perdi tudo, confessou ele, sentando-se na areia úmida. João, com os pés na água, virou-se com olhos firmes. Não perdeste nada. Ganhaste nós. Mas se quiseres voltar atrás. Miguel abanou a cabeça, puxando-o para um abraço salgado pela maresia. Nunca. Vamos enfrentar isto juntos. A viragem dramática veio numa manhã de outono, quando folhas douradas caíam como confetes nas vinhas do Douro. Miguel recebera uma carta anónima, postada de Lisboa, com fotos granuladas, ele e João de mãos dadas na gala, legendadas com veneno: o escândalo de Sintra, bilionário cai em tentação. O remetente era o Visconde de Aveiro, vingando-se de um negócio perdido anos antes. O pânico instalou-se, repórteres acamparam à porta da mansão, flashes como trovões noturnos. Os gêmeos, assustados, esconderam-se no quarto, recusando-se a sair. João, com o coração em chamas, confrontou Miguel no escritório: eu disse-te que isto destruiria tudo. Sai, antes que os magoes mais. Mas Miguel, em vez de ceder, pegou no telefone e ligou para o seu advogado, um homem discreto de Coimbra. Publique tudo. Uma declaração: eu amo João, e os meus filhos amam-no. Quem não aceita, que vá para o diabo. A notícia explodiu nos média como um fado rock de Marisa, controverso, mas irresistível. Jornais como o Público e o Correio da Manhã dividiram-se, uns condenavam o desvio moral, outros aplaudiam a coragem, com colunas sobre amor que era em Portugal pós-revolução. Aliados inesperados surgiram, uma associação LGBTQ+ em Porto ofereceu apoio legal, e até um cantor fado famoso, de Alfama, dedicou uma canção a João nas rádios. Mas o golpe mais doloroso veio dos gêmeos. Durante uma entrevista improvisada na varanda, para mostrar que a família estava unida, Tomás assinou, através de João: papá ama João. Como avó ama avô. A pergunta inocente quebrou Miguel, que assentiu, lágrimas escorrendo. Sim, meu amor. Como o sol ama o mar. Enquanto o furacão mediático rugia, um segredo do passado de João emergiu como uma onda traiçoeira. O ex-amante, o marinheiro que partira para o Brasil, regressara a Lisboa como um homem rico, agora casado, mas obcecado pelo que perdera. Ele contactou João por mensagem, ameaçando revelar detalhes sujos para destruir a relação nascente. Tu foste fraco, João. Agora, eu mostro ao teu bilionário quem és realmente. João, aterrorizado, escondeu as mensagens, mas o stress manifestou-se em noites sem dormir, dançando sozinho na cozinha até o amanhecer. Miguel notou, confrontando-o numa discussão acesa perto da lareira, onde lenha crepitava como acusações. O que escondes? Confia em mim. João desabou, mostrando o telemóvel. Ele quer vingança. Diz que eu o abandonei,
mas fui eu quem fui abandonado. Miguel, em vez de julgar, abraçou com fúria protetora. Deixa-o vir. Eu cuido disto. Ele contratou detetives particulares, descobrindo que o homem era um vigarista, fugindo de dívidas no Rio. Uma carta registada, redigida por advogados, silenciou a ameaça, mas o incidente abalou João profundamente, reabrindo feridas de rejeição. Eu não mereço isto, Miguel. O teu mundo é de cristal, o meu, de barro. Miguel, de joelhos no tapete persa, jurou, então quebramos o cristal juntos. Casa comigo, João. Não por espetáculo, mas por nós. A proposta, sussurrada sob o luar de uma varanda com vista para o Atlântico, foi o primeiro raio de sol após a tempestade. João, com lágrimas de alegria, assentiu, e eles selaram o noivado com um beijo que sabia a sal e esperança, enquanto os gêmeos, espiando da porta, aplaudiam em silêncio, assinando família para sempre. O inverno chegou a Sintra como um manto de geada, cobrindo as florestas de conto de fadas com um véu de prata, mas dentro da mansão, o calor de uma nova era aquecia as salas outrora frias. Miguel e João planearam o casamento em segredo, uma cerimónia íntima na capela de São Pedro em Sintra, longe dos olhares vorazes dos média. Os gêmeos foram os arautos da alegria, desenhando convites com corações e dançarinos estilizados, e até Dona Isabel, após meses de silêncio, enviou uma carta hesitante de Tomar: eu errei, filho. O amor não tem forma, só coração. Venho, se me quiserem. O perdão, frágil como uma taça de cristal do marfim, foi o primeiro passo para curar gerações de preconceito. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta cruel. Durante uma viagem de família a Óbidos, a vila literária, com muralhas medievais que inspiravam poetas, Lucas adoeceu subitamente, uma febre alta, acompanhada de convulsões que o lançaram no chão da praça central. O pânico engoliu-os, ambulâncias a sirenes uivando pelas ruas estreitas, médicos em Mafra diagnosticando uma meningite rara, agravada pela surdez que complicava a comunicação. João ficou ao lado da cama no hospital, assinando histórias calmantes para o menino aterrorizado, enquanto Tomás, no quarto ao lado, chorava por irmão. Miguel, impotente pela primeira vez na vida, andava pelos corredores como um leão enjaulado, barganhando com deuses que nunca invocara. Naquela noite de vigilância, com máquinas bipando como um cor dissonante, João desmaiou de exaustão, revelando um segredo médico que ele guardara por vergonha, um problema cardíaco congénito, herdado do pai alcoólico de Alfama, que o tornava vulnerável ao stress. Eu não queria preocupar-te, murmurou ele ao acordar, o rosto pálido contra o travesseiro. Miguel, com o coração em frangalhos, beijou-lhe a testa. Tu és a minha força, não o meu fardo. Luta, por nós. Os dias que se seguiram foram um teste de fogo, tratamentos intravenosos para Lucas, consultas para João em Lisboa, e Miguel equilibrando o império à distância, cancelando fusões para estar presente. O Visconde de Aveiro, farejando fraqueza, lançou um ataque final, uma ação judicial falsa por difamação, alegando que Miguel espalhara mentiras sobre ele. Mas desta vez, aliados que eram e progressistas uniram-se, petições online, apoio de celebridades como o ator de Amor em Tempos de Ditadura, e até o Presidente da República emitiu uma nota subtil sobre tolerância. O clímax irrompeu numa audiência pública em Lisboa, no Palácio da Justiça, com colunas dóricas testemunhando dramas há séculos. Miguel subiu ao pódio, não como bilionário, mas como pai e amante, o discurso fluindo como o Tejo em cheia. Eu via o meu criado dançar com os meus filhos e via a ameaça. Hoje, vejo o amor, o mesmo que nos salvou na escuridão. Portugal, terra de exploradores, que exploramos o coração sem medo. A sala explodiu em aplausos mistos a vaias, mas o juiz, um homem idoso de Beja com olhos sábios, arquivou o caso, citando falta de mérito. Fora, na Praça do Comércio, repórteres esperavam, mas Miguel ignorou-os, correndo para o hospital onde Lucas acordara, assinando casa com um sorriso fraco. João, recuperando-se ao lado, sussurrou: tu foste o herói. Mas Miguel abanou a cabeça. Nós fomos. Juntos. O regresso a Sintra foi uma odisseia de cura, fisioterapia para Lucas, meditação para João, e lições de amor para Miguel, que aprendeu a assinar "Eu te amo" fluentemente. Dona Isabel chegou para o casamento, os cabelos grisalhos sob um chapéu de palha, abraçando João com lágrimas: bem-vindo à família, meu filho. A cerimónia, sob arcos de flores silvestres, foi silenciosa e sagrada, votos gestuais, anéis trocados ao som de um violino solitário tocando estranha forma de vida. Os gêmeos, de fatuinhos brancos, espalharam pétalas, e quando Miguel e João se beijaram, o sol poente tingiu o céu de rosa, como uma bênção do céu português. A lua de mel, uma escapadela discreta para os Açores, com os seus vulcões adormecidos e oceanos eternos, foi um bálsamo para almas cansadas. Miguel e João caminhavam pelas trilhas de São Miguel, mãos entrelaçadas,
falando de sonhos adiados, João queria abrir uma escola de dança para crianças surdas em Lisboa, misturando fado com balé contemporâneo. Miguel sonhava em converter parte do império em fundações para direitos que era, inspirado na resiliência do seu amor. Os gêmeos ficaram com Dona Isabel em Setúbal, perto do Sado, onde aprenderam a pescar com uma voz, assinando histórias de sereias que não precisavam de voz para cantar. Cartas diárias chegavam, cheias de desenhos de corações dançantes, recordando-lhes que o amor se expande, não divide. De volta à rotina, porém, sombras persistentes espreitavam. O Visconde de Aveiro, humilhado pela derrota judicial, tramou uma vingança sórdida, subornou uma ex-criada da mansão para alegar abuso contra João, uma mentira fabricada para reacender o escândalo. A notícia surgiu num blog sensacionalista, espalhando-se como fogo em palha seca pelas redes sociais portuguesas. Miguel acordou com o telefone a vibrar, chamadas de pânico de investidores, mensagens de apoio misturadas a ódio anónimo. João, ao lê-lo na cozinha, empalideceu, o café derramando-se como lágrimas. Eu sabia. O meu passado sempre me persegue. Ele fugiu para o jardim, onde as rosas de Sofia ainda floresciam, ajoelhando-se na terra úmida como se pedisse perdão a fantasmas. Miguel encontrou ali, o sol da manhã filtrando através das folhas, e ajoelhou-se ao lado. Não é o teu passado, é a inveja dele. Vamos combater com verdade. Eles gravaram um vídeo juntos, simples, na sala de estar, com os gêmeos ao lado, onde João falou da sua jornada. Eu sou gay, sim. Mas acima de tudo, sou um homem que ama profundamente. Estas acusações são mentiras de quem teme o amor livre. O vídeo viralizou, transformando o ódio em solidariedade. Hashtags como Amor Sem Voz e Sintra pela Igualdade inundaram o Twitter, com depoimentos de famílias que de Faro Bragança. Até o marinheiro ex-amante, tocado pela honestidade, enviou uma carta de desculpas do Brasil, confessando as suas próprias lutas. O verdadeiro teste de fogo veio numa convenção familiar em Évora, onde Miguel crescera entre vinhedos e tradições rígidas. Prima distantes, tios conservadores, todos reunidos para o batizado simbólico dos gêmeos na Catedral Gótica. Dona Isabel, agora aliada feroz, defendeu João contra sussurros. Ele salvou os meus netos de um silêncio pior que a surdez, o da solidão. Mas um tio, um viticultor amargo de Borba, confrontou Miguel na adega familiar. Estás a manchar o nome. Casa-te com uma mulher decente. A discussão escalou, copos de tinto voando, até que Tomás e Lucas, ouvindo o barulho através das vibrações, correram para a sala, assinando freneticamente paz. João, com sabedoria de quem sobrevivera a tempestades, guiou-os para fora, dançando uma valsa improvisada entre as barricas de vinho, transformando raiva em ritmo. Naquela noite, sob as estrelas do Alentejo, Miguel e João sentaram-se num banco de cortiça, os gêmeos dormindo no colo da avó. Eu tinha medo disto, da família, da perda, admitiu Miguel. João sorriu, traçando padrões na mão dele, e agora? Vês que o amor multiplica, não divide. O beijo que se seguiu foi profundo, carregado de gratidão, e pela primeira vez, Miguel sentiu-se inteiro, como se as peças quebradas da sua vida, o luto por Sofia, o medo da identidade, a culpa pelo silêncio, se fundissem num mosaico belo. O ano novo trouxe renascimento. A escola de dança de João abriu em Alfama, num edifício restaurado com azulejos pintados por artistas atraindo crianças de todo o país. Miguel doou terras no Douro para retiros de apoio a famílias LGBTQ+, onde pais aprendiam linguagem gestual misturada a histórias de resiliência portuguesa, de exploradores como Vasco da Gama a ativistas modernos. Os gêmeos, agora fluentes em 2 mundos, performaram numa gala em Belém, dançando um fado adaptado que silenciou a plateia, lágrimas escorrendo como o Tejo ao luar. Dona Isabel, orgulhosa, sussurrou a Miguel, a tua Sofia aprovaria. Ela sempre quis felicidade para vós. A primavera desabrochou em Sintra com a ferocidade de um milagre, flores silvestres invadindo os jardins como confetes de um carnaval tardio. Miguel e João, agora casados há meses, navegavam a vida com a graça de quem sobrevivera a naufrágios. O império de vinhos florescia, não apesar do escândalo, mas por causa dele, marcas, amor silencioso tornaram-se ícones, simbolizando inclusão, vendendo-se de trás os montes a Macau. Mas o maior triunfo era íntimo, noites em que dançavam na cozinha, os 4, ao som de um rádio antigo tocando fado de Carlos do Carmo, ou manhãs preguiçosas na varanda, planeando viagens a Sagres, onde o fim do mundo encontrava o começo do amor. Contudo, o destino, sempre o dramaturgo astuto, reservava um último ato de tensão. Durante uma conferência em Porto, sobre enoturismo sustentável, Miguel recebeu uma chamada de Dona Isabel, os gêmeos. Tomás está a assinar coisas estranhas. Diz que ouve vozes, mas ele é surdo. O pânico de um pai é um abismo sem fundo. Miguel largou tudo, voando para Sintra num jato privado, encontrando o caos na mansão. Tomás, pálido e agitado, desenhava figuras sombrias, monstros que sussurram ódio, explicou ele por gestos trêmulos.
João, exausto de uma noite em claro, suspeitava de trauma, as vaias na Convenção de Évora. Ele absorveu o preconceito como uma esponja. Um psicólogo infantil de Lisboa, especialista em surdez e identidade queer, diagnosticou ansiedade induzida por exposição mediática. As vozes eram ecos internos de rejeição ouvida através de vibrações e olhares. O tratamento foi uma jornada coletiva, sessões de arte-terapia onde Tomás pintava os seus medos como dragões portugueses, derrotados por cavaleiros dançantes, retiros em família nas falésias da Arrábida, onde o rugido das ondas abafava fantasmas. João, com a sua própria vulnerabilidade cardíaca, uniu-se à terapia, revelando como o seu defeito o fizera forte. Somos como o sobreiro, Miguel, queimamos, mas renascemos mais resilientes. O clímax emocional irrompeu numa noite de lua cheia, quando o Visconde de Aveiro, agora um homem quebrado por dívidas e solidão, apareceu à porta da mansão, bêbado e desesperado. Eu só queria o que era meu, gritou ele, brandindo uma garrafa vazia como arma. Miguel, protegendo a família, enfrentou no portão de ferro forjado, mas foi João quem interveio, com voz firme: o ódio não te dá nada. Vai, e encontra paz. O Visconde desabou a chorar, confessando anos de inveja pelo sucesso de Miguel, mascarado de superioridade. Em vez de polícia, chamaram um terapeuta anónimo, e o homem partiu para um retiro em Fátima, prometendo redenção. Na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre a serra como uma promessa, a família reuniu-se no salão onde tudo começara, o mesmo onde Miguel vira João dançar com os gêmeos. Tomás, curado, iniciou o movimento, as mãos voando em gestos de gratidão. Lucas juntou-se, depois João, e finalmente Miguel, os quatro girando em um vórtice de luz e sombra, risos mudos enchendo o ar. Obrigado por verem-me, assinou Tomás ao pai, e Miguel, com lágrimas, respondeu: eu via-te sempre. Agora, vejo-nos a todos. Anos depois, em 2030, a mansão de Sintra tornara-se um farol, a escola de João expandira-se, formando gerações de dançarinos surdos que performavam em palcos de Lisboa a Paris. Miguel, agora um ativista renomado, publicara memórias intituladas Dança no Silêncio, um best-seller que inspirava pais a abraçarem diferenças. Os gêmeos, adolescentes vibrantes, namoravam livres, um deles revelando ser queer como o padrasto, recebido com orgulho inabalável. Dona Isabel, avó radiante, contava histórias em Setúbal de como o amor mudara o seu coração rígido. E numa noite de verão, de volta ao salão, com o Atlântico sussurrando segredos lá fora, Miguel puxou João para uma dança lenta. O que aconteceu depois daquela dança? Mudou tudo, murmurou ele. João sorriu, os olhos ainda profundos como o Douro. Não mudou. Revelou o que sempre esteve lá, amor que vence o silêncio, o preconceito, o medo. E enquanto giravam, os gêmeos aplaudindo das escadas, o mundo lá fora, com os seus fados e falésias, azulejos e azuis infinitos, parecia, pela primeira vez, um lugar onde todos podiam dançar.